Para aberta a presente sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Como na CCJ ainda estamos trabalhando de forma remota, eu peço a autorização dos pares para que eu deixe de fazer a leitura da ata da sessão anterior. E já vamos entrar na pauta da ordem do dia. O primeiro processo é o 3500, deputado Jefferson Rodrigues, concede de cidadania que especifica a Ios Arrancheli. O relator é o deputado Hamilton Filho, é pelo arquivamento. Na verdade, o Ios Shelley, ele já tem o título, por isso é pelo arquivamento, ok? Então, deputados que concordarem com o arquivamento permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o arquivamento deste título de cidadania, porque o homenageado já consta das pessoas que foram agraciadas com a maior honraria aqui do Parlamento Goiano. 3489, deputada delegada Adriana Corse, altera a lei estadual 14376, que dispõe sobre o regimento de custas e emolumentos da Justiça do Estado de Goiás, dá outras providências. Relator, deputado Carlos Cabral, o parecer é favorável. Eu coloco em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrado. Deputados concordarem, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. 2537, deputada Leda Borges. Cria no Estado o livro dos heróis e heroínas do Estado de Goiás. Relator, deputado Lucas Calil, parecer é favorável à matéria. Eu coloco em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado. Deputados concordarem, permaneça como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 3533, deputado Coronel Adailton. Altera a lei complementar número 26, de 28 de dezembro de 98, que inclui um representante titular e um suplente na composição do Conselho Estadual de Educação. Lucas Calil, parecer é favorável à matéria. Está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado. Deputados concordarem, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. 4107, Lucas Calil, cria o Dia do Médico Residente no âmbito da administração pública no Estado de Goiás. Hélio de Souza, parecer é favorável à matéria, está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado. Deputados concordarem, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. 3487, deputado Thales Barreto, dispõe sobre a isenção temporária do ICMS sobre os medicamentos azitromicina, cloroquina, dexametasona e ivermectina, no âmbito do Estado de Goiás, dá outras providências. Relator, deputado Hélio de Souza, parecer é favorável, eu coloco em discussão. Vista a quem? Álvaro Guimarães, vistas. Processo 3686, deputado Tião Caroço, declara de utilidade pública a entidade que especifica creche Anjos da Guarda, obra Dom Orione, sede município de Aparecida de Goiânia. Relator, deputado Hélio de Souza, o parecer é favorável à matéria. Eu coloco em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado, deputados concordarem, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. 1935, delegado Humberto Teófilo, altera o artigo 2º da Lei 13.664, 27 de julho de 2000, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público no Estado de Goiás. Relator, deputada Leda Borges. Parecer favorável, vista o deputado Hamilton. Voto em separado, deputado Hamilton, é pela diligência. Aprovada a diligência, o voto em separado do deputado Hamilton Filho. Parecer conclusivo, é favorável à matéria. Eu coloco em discussão. Vista ao líder do governo.
Presidente, Vossa Excelência. eu solicitei vistas, eu acho que o senhor não acompanhou, peço desculpas aí. Eu estou participando da sessão remota e agora cheguei ao plenário. Do projeto número 3489, da deputada Adriana Corse, que trata sobre os emolumentos da Justiça do Estado. Ok. Então, como tem sido habitual aqui, eu revogo esse despacho e concedo vista ao 3489, delegada Adriana Corse, ao deputado Bruno Peixoto. Questão de ordem, deputado Vinícius Cerqueira. Senhor presidente, muito boa tarde a todos os pares aí, de forma remota. Senhor presidente, estou devolvendo uma matéria, na verdade, um veto do governador, na qual eu fiz o relatório aqui, rejeitando parcialmente o veto do governador. Então, estou devolvendo a Vossa Excelência e quero pedir a Vossa Excelência, se possível, pudesse apreciar ainda hoje essa matéria, para que nós possamos ter celeridade nela. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, eu já faço esse pedido para autorização da inclusão desta matéria devolvida nesse momento pelo nobre deputado Vinícius Cerqueira. Deputados concordarem, permaneça como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Eu lembro mais uma vez, como a gente está trabalhando de forma remota, mesmo depois de deliberada a matéria, se um ou outro deputado não conseguir falar, no momento nós revogamos, até porque, repito, às vezes o deputado não consegue, na hora, pedir vistas da matéria. Então, fiquem à vontade, estamos aqui para atender o desejo, né, de cada deputado de estudar melhor a matéria, caso queira vistas. 7254, delegado Humberto Teófilo, declara como patrimônio cultural material a gastronomia cultural do Festival Italiano de Nova Veneza. Relator Hamilton Filho, parecer pela diligência. Vista a deputada Leda, sem manifestação. Vista ao deputado Bruno, sem manifestação. Aprovada a diligência, parecer conclusivo do deputado Hamilton é favorável à matéria. Está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado. Deputados concordarem, permaneça como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 4108, deputada Mauri Ribeiro, institui o Dia da Ecocultura no âmbito do Estado de Goiás. Relator, deputado Hamilton Filho, parecer é favorável à matéria. Eu coloco em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado. Deputados concordarem, permaneça como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 4105, Paulo Trabalho, altera a Lei 11.651, de 26 de dezembro de 91, que institui o Código Tributário no Estado de Goiás. Relator, deputado Hamilton, parecer é favorável à matéria, está em discussão. Álvaro, pedindo vista, então, do processo 4105. 4105, vista ao deputado Álvaro Guimarães. Processo 3771, deputado Thales Barreto. Dispõe sobre o descarte adequado de máscaras de proteção individual, resíduos e lixo domiciliar, possivelmente contaminados pelo Covid-19, no âmbito do Estado de Goiás, dá outras providências. Relator, deputado Hélio de Souza. Parecer pelo apensamento ao processo 2452/2020. Eu coloco em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado. Deputados concordarem, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado o 3771. 4243, deputado Carlos Cabral, dispõe sobre a destinação de recursos para a compra de lotes da vacina para promover a imunização da população contra a doença provocada pelo novo coronavírus. Leda Borges, parecer favorável à matéria, está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado. Deputados concordarem, permaneça como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 4251, deputado delegado Eduardo Prado, altera a Lei 17.928, 27 de dezembro de 2012, que dispõe sobre normas suplementares de licitações e contratos pertinentes a obras, compras e serviços, bem como convênio, outros ajustes de demais atos administrativos negociais no âmbito do Estado de Goiás. Relatora, deputada Leda Borges, o parecer é favorável à matéria, eu coloco em discussão. Vista, senhor presidente. Vista ao deputado Álvaro Guimarães. 3556,
Paulo Trabalho dispõe sobre a campanha de combate aos golpes financeiros praticados contra idosos. Relator deputado Tiago Albernaz, o parecer é favorável à matéria, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem, permaneça como estão, os contrários manifestem, aprovado. 1379, Coronel Adailton, altera a Lei 12.695, de 11 de setembro de 95, que cria a política estadual de atenção ao deficiente, o Fundo Estadual de Apoio ao Deficiente, o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência e da outras providências. Esse processo foi reconstituído. Colocado como relator o deputado Virmontes Cruvinel, ele opta pelo parecer favorável à matéria, está em discussão. Em vista ao deputado Álvaro Guimarães. Processo 4126, deputado Diego Sorgato, altera a Lei 17.866, 19 de dezembro de 2012, que fixa o efetivo da Polícia Militar. Relator, deputado Hamilton Filho, o parecer é contrário à matéria, está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a rejeição da matéria, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo número 2695, Governadoria do Estado, veta parcialmente o autor de lei número 33, 19 de maio de 2020. O autor é a Governadoria, dispõe sobre a adesão do Estado de Goiás aos benefícios fiscais previstos na legislação do Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos da Lei Complementar Federal 160, 7 de agosto de 2017, e do Convênio ICMS 190/17, de 15 de dezembro de 2017, estabelece procedimentos para a operacionalização dos referidos benefícios. Relator Hélio de Souza, o parecer é pela manutenção do veto. Eu coloco em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado, deputados concordarem, permaneça como estão. Os contrários manifestem, aprovado. Processo 3552 foi o que foi incluído aqui, com autorização dos deputados da CCJ, devolvido pelo relator Vinícius Cerqueira. 3552, veta parcialmente ao autor de lei 60, de 1º de julho de 2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2021 e dá outras providências. O relator, deputado Vinícius Cerqueira, ele é pela rejeição parcial ao veto, rejeitando-se o veto em relação aos parágrafos 1º e 2º, artigo 24, parágrafo 3º, artigo 30, parágrafo 4º do artigo 41, artigo 61, artigo 62, parágrafo 10 do artigo 65, mantendo-se o veto aposto aos demais dispositivos. Eu coloco em discussão. Em vistas. Não. O pedido do presidente, que vai rejeitar o veto hoje, está resguardando. Resguardar a Assembleia e o orçamento impositivo. Se eu pedir vista, eu falo, pode ser? Eu pergunto ao deputado Bruno, se vai manter a vista ou se vai devolver. Ok, devolvido o pedido de vistas. Esse é o veto que trata a LDO. Então, a rejeição parcial continua em discussão, encerrada. Vinícius Cerqueira, questão de ordem. Não pode votar? Ok, então. Encerrada a discussão, em votação. Deputados concordarem com a rejeição parcial do veto, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada a rejeição do veto. Algum deputado gostaria de fazer uso da palavra? Não havendo nenhum deputado que gostaria de fazer uso da palavra, questão de ordem, deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, tem um relatório aqui do deputado Álvaro, que é do processo 3541,
Eu gostaria de pedir ao deputado Álvaro que possa fazer o relatório e, se puder, já devolver agora, pela aprovação da matéria. Deputado Álvaro, há um pedido do líder do governo do processo 3541, qual Vossa Excelência foi escolhido para ser relator da matéria. O senhor tem como... Não vejo dificuldade nenhuma. Sim, mas... Porque a nossa assessoria para providenciar. Está devolvido. Se tiver condição de votar ainda nessa reunião, vou devolver agora. Então, vai ser pela favorável, né? Álvaro, te agradeço aí o voto favorável a essa matéria. Te agradeço, muito importante ela para o nosso Estado. Perfeitamente, está devolvido, presidente. Então eu consulto os pares da possibilidade da inclusão dessa matéria na pauta dessa sessão. Deputados concordarem, permaneça como estão. Os contrários manifestem aprovada a inclusão. É o processo 3541, de autoria do deputado Bruno Peixoto, altera a Lei 13.644, 27 de julho de 2000, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do artigo 92, inciso 10 da Constituição do Estado de Goiás, da outras providências. O relator é o deputado Álvaro Guimarães, ele devolve a matéria pela aprovação e eu coloco em discussão, encerrada, em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a aprovação da matéria do nobre deputado líder do governo, Bruno Peixoto, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhores, não havendo mais matéria a ser deliberada, agradeço mais uma vez a participação de todos, tem sido uma constante aqui nas sessões ordinárias da CCJ, e os convido para a sessão ordinária que vai acontecer aqui no plenário, tanto com a presença de deputados em plenário, quanto de forma remota, a sessão ordinária comandada pelo presidente Lissauer, a partir das 3 da tarde. Agradeço mais uma vez, tenhamos todos uma boa tarde, muito obrigado. Pela ordem. Questão de ordem, deputado Álvaro. É só para te cumprimentar, o senhor hoje está muito rápido com tudo, viu? Chegou com uma rapidez enorme. E agora, botou todas as matérias, a pauta foi esgotada e o senhor já está despedindo. Eu não sei o que está acontecendo, mas o senhor está muito embalado hoje. É no embalo desses candidatos de Itumbiara e região. São as águas do Paranaíba. Eu tive o prazer de estar aí próximo a São Simão, Paranaiguara, no final de semana. Voltamos turbinados. Muito obrigado, Álvaro. Declaro encerrada a presente sessão.